Oi, gente, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta. Aí o vídeo de hoje vai ser um pouco assim diferente, tá? Aí hoje eu vou contar uma história pra vocês, tá? Porque eu também gosto de contar histórias, tá? Porque eu já tenho um tanto de vídeo aqui no meu canal contando algumas histórias de coisas que já aconteceram comigo, né? Aconteceram na minha vida e tudo mais. Então eu também gosto de contar histórias. Então, aí a história que eu vou contar hoje pra vocês, né, foi uma história assim um pouco inusitada, digamos. Aí não faz muito tempo não, tá? Porque foi ano passado ainda, tá? Ano passado. Gente, eu lembro até do dia. Foi no dia 6 de abril, ano passado, tá? É isso aí pra vocês verem como foi marcante pra mim, viu? Foi meio marcante pra mim, porque essa história eu fiquei relembrando assim, ó, durante dias, tá? Mas enfim, eu vou começar contando aqui a história pra vocês. Então vamos começar. Bom, gente, então eu vou começar contando aqui a história pra vocês. Aí, essa história, o que aconteceu foi o seguinte, né? Nesse dia, aí nessa data aí que eu falei, e eu lembro que foi num sábado ainda, tá? Eu lembro, nessa data aí foi num sábado. Que nesse dia, eu fui cortar o cabelo, tá? Aí, assim, eu tava precisando cortar o cabelo, né? Aí, beleza. Aí, o meu pai, né, me levou no lugar aqui por perto, que daí essa pessoa a gente já conhece um bom tempo. A gente já vai lá um bom tempo, né, pra cortar o cabelo, né? Que a gente pelo menos, né, conhece já essa pessoa faz um bom tempo, então a gente já sabe, né, o valor, né, o preço, tudo mais. Aí beleza, aí nesse dia meu pai foi lá, me levou pra cortar o cabelo, né, nesse lugar aqui por perto, tá, que não é tão longe. Aí beleza. Só que daí assim, gente, deixa eu contar pra vocês, que daí esse lugar que a gente vai, né, assim, ali tem uma parte, ali por perto, que tem um terreno. É, um terreno que não... que é um terreno lá que não tem... Enfim, é um terreno que daí tem uma árvore grande, né, acho que... eu não sei, acho que não tem... enfim, tem uma árvore, assim, eu não sei explicar muito bem, mas ali por perto tem um terreno, tá? Desculpa. Que daí o que que acontece? Aí na hora que a gente chegou, né, meu pai me levou lá. Desculpa. Aí meu pai me levou lá, a gente chegou, né, lá no cabeleireiro que a gente vai, tá? Aí beleza. Aí na hora que a gente chegou, né, nessa parte aí que eu falei do terreno, na hora que a gente chegou, a gente viu, assim, umas pessoas reunidas, tá? E um cara, assim, umas pessoas reunidas, assim, sentadas em umas cadeiras, né? E um cara lá de pé com o microfone, que daí a gente chegou, a gente não tava entendendo muito bem o que que tava acontecendo, né? Que o cara tava falando com o microfone, a gente não tava entendendo nada, né? Aí que a gente foi entender, né? A gente foi ver que essas pessoas estavam fazendo, tipo, meio que como se fosse, assim, como se estivessem na igreja, sabe? Fazendo, tipo, uma espécie de pregação, sabe? Como, assim, fazendo como se fosse na igreja, né? As pessoas estavam sentadas nas cadeiras e o cara de pé com o microfone, né? Como se estivesse na igreja, né? Aí o cara tava lá, né, falando as coisas, né, com o microfone e tal. Só que daí, aí que entra o problema, tá, gente? Que eu vou comentar aqui agora, tá? Que esse é o problema, que o cara tava falando, né, as coisas, né, de igreja e tal. Só que o problema é que eles colocaram, gente, num volume muito alto, tá? Sério, gente, vocês não têm ideia. Eles colocaram num volume ensurdecedor. Viu? Porque, sério mesmo, vocês não têm ideia. O volume tava muito alto. Porque, daí, assim, não sei por que eles resolveram fazer isso, tá? Tipo, assim, ali no meio-fio, né? Nesse terreno ali, né? Quase ali na rua, né? Mas, enfim, não sei por que eles fizeram isso, né? Mas, enfim, aí a gente chegou no cabeleireiro, né? Daí eu né, sentei né, na cadeira lá de dentro pra esperar, né? Aí foi isso que aconteceu. Aí esse pessoal tava lá, aí né, o cara lá falando, e o volume. E sério, gente, o volume tava muito alto, cara. Eu não vou né, ficar entrando muito em detalhes, mas o volume tava muito alto. Porque daí conforme o tempo foi passando, os minutos né, foram passando, né, tipo, a vizinhança toda, tipo, todo mundo que morava ali por perto já tava ficando, assim, muito, como que é a palavra? Assim, já tava quase,
Eu não sei, mas que como o volume tava muito alto, o pessoal já ficou assim, todo mundo olhando. Não sei dizer, não sei qual é a palavra pra falar aqui agora, não. Não sei qual é a palavra, mas enfim. Aí todo mundo já tava assim, né? Assim, meio absurdado, não sei. Que o volume tava muito alto, porque daí foi isso que aconteceu, tá? Porque que daí o que aconteceu foi que, sabe, essa parte aqui também ficou que marcou, tá? Porque daí teve uma hora, né, que uma pessoa foi chegar lá perto pra pedir pra abaixar um pouco o volume, né, que provavelmente, né, a pessoa falou assim: "Escuta, gente, vocês poderiam abaixar um pouco o volume que tá muito alto, mano, tá ensurdecedor". Aí o cara que tava falando com o microfone, sabe o que o cara falou? O cara pegou e falou assim: "Escuta, você tá afrontando com Deus, meu querido?". Sério, foi bem assim que o cara falou, né? Ou seja, a pessoa só foi chegar perto pra pedir pra baixar um pouco o volume. Aí o cara que tava falando com o microfone veio falar que a pessoa tava afrontando com Deus, né? Sério, foi exatamente isso que aconteceu. Sério, tipo, eu achei muita falta de consideração. Porque no caso, assim, que o cara falou que a pessoa estava afrontando com Deus, né? Assim, claro, se eles estivessem na igreja, eles... Tá, né? Tipo assim, se eles estivessem na igreja, eles até estariam certos, né? Eles até estariam corretos. Mas, meu, eles estavam ali na calçada, né? Ali no meio-fio, né? No meio-fio ali da calçada. E, sério, o volume tava ensurdecedor, cara. E aí foi isso que aconteceu, porque daí o tempo foi passando e eles não queriam abaixar o volume de jeito nenhum, tá? Não queriam abaixar, assim, de jeito nenhum, cara. Porque daí a história ainda complica um pouco, tá? Porque daí teve uma hora que chegou, né, no cabeleireiro, um menino, né, um menino, assim, normal. Não, normal não, porque daí era um menino que era autista. Era um menino autista, tá, gente? Porque daí, né, você sabe que menino que, assim, autista não pode ouvir barulho muito alto, porque já se esconde, tipo, ele não aguenta ficar ali por perto. E foi exatamente isso que aconteceu, que como o volume estava muito alto, aí esse menino chegou e ficou o tempo todo se escondendo, assim, nos cantos, né, ali nos cantinhos dentro do salão ali. Aí ficou o tempo todo se escondendo, né? Só que ainda tem uma coisa, gente, que daí esse menino, pra chamar a atenção dos outros, ele ficava dando tapa nas costas dos outros, porque realmente tem muito autista que é assim mesmo, que tipo, que bate, que dá tapa, enfim, pra chamar a atenção, mais ou menos isso, né? E foi exatamente isso que aconteceu também, porque daí o que acontece? Que daí teve uma hora que eu resolvi ir mais para a parte de fora, né, para ver um pouco o movimento lá fora, né? Aí eu tava lá distraído, né, vendo o movimento, aí até que esse menino chegou perto de mim e o que aconteceu? Ele chegou, deu um tapa bem forte nas minhas costas, tá? Chegou assim, deu um tapa, assim, bem forte mesmo. Sério, doeu, viu? Doeu, tá? Não vou mentir, porque foi uma batida muito forte mesmo. E aí foi isso mesmo que aconteceu. Aí ficou se escondendo o tempo todo, né? Aí, tanto que no final nem conseguiu cortar o cabelo dele, porque ficou o tempo todo agitado. Ficou agitado, né? Ficou o tempo todo se escondendo, aí no final acabou que nem conseguiu cortar o cabelo dele. Porque, falar a verdade, isso aí que aconteceu foi muita falta de consideração, viu? Porque, né, aí, sério, coitado do menino, ficou o tempo todo se escondendo, né, e não pode isso, não pode, né, assim, ele não pode ficar ouvindo volume muito alto, né, autista, né, e foi, né, aí acabou, né, não cortou o cabelo dele, e sério, gente, conforme o tempo foi passando, o pessoal não queria abaixar o volume, né, não quiseram abaixar o volume de jeito nenhum, o volume estava muito alto. E até que chegou uma hora que uma policial chegou, né? Chegou a polícia ali por perto. E finalmente, gente, eles conseguiram fazer o pessoal, né, desligar o volume. Né, porque daí, pelo que eu, né, lembro, né, esse pessoal estava terminando de fazer essa espécie de pregação, né? Aí estava terminando, né? Só que daí a polícia chegou e aí finalmente eles tiveram que parar, né? Eles tiveram que ir embora, né? Porque, sério mesmo,
Que foi isso que aconteceu. Aí eles finalmente pararam, viu? Porque, pelo amor de Deus, viu? Que volume alto que eles colocaram, viu? Que volume alto, né? Que, sinceramente, ali por perto virou um tumulto. Né? Ficou um tumulto por causa disso aí que aconteceu. Mas enfim, né? Aí, com certeza, essa história ficou marcada, né? Pro pessoal, né? Dali por perto, né? Do que aconteceu, dessa situação aí. Mas é isso, gente, o que aconteceu, porque, né, sério, o volume tava muito alto, né, aí no caso que o cara falou, né, pra pessoa lá, assim, se eles estivessem na igreja, eles até estariam certos, né, mas, pô, eles estavam ali na rua, né, e aí virou todo esse tumulto, mas, enfim, foi isso que aconteceu, aí eles pararam, foram embora e não voltaram mais, né, ainda bem, graças a Deus, né, porque foi isso aí que aconteceu. Mas enfim, aí por isso que eu queria contar essa história pra vocês, porque essa história meio que ficou na minha cabeça durante dias, sabe? Eu fiquei dias, tipo, pensando nessa situação aí que aconteceu. Aí teve esse lance do menino autista, né, tudo mais. Aí por isso que ficou marcado. Assim, foi muito marcante pra mim, né, que assim, eu acho que eles queriam que todo mundo ouvisse, mas não precisava ter ficado esse tumulto aí que aconteceu. Mas fazer o quê? Aconteceu, né? Mas enfim, era essa história que eu queria contar pra vocês, tá? E aí nesse dia eu cortei o cabelo sim, tá? Que às vezes, que daí senão vocês ficam perguntando assim, tá? Mas senão vocês perguntam assim, mas daí no final você cortou o cabelo ou não? Tá, eu cortei sim, tá? Eu cortei o cabelo sim. No final saiu tudo bem, deu tudo certo, né? Mas enfim. Mas só o que ficou marcado mesmo foi essa história. Aí, essa situação que aconteceu. Mas era isso, né, gente? Fazer o que? Acontece. Tem gente pra tudo, né? Porque é sério mesmo, eu sei o que eles fizeram. Sério, que ideia de jirico, né, gente? Né? Que, pelo amor de Deus, colocar no volume ensurdecedor, cara. Mas enfim. Era isso que eu queria contar pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história que eu contei, né? E conte, né, aqui nos comentários se você já passou por uma situação parecida, né? Porque essa situação, pelo menos pra mim, foi meio inusitada, tá? Eu nunca vi nada do tipo acontecendo, né? Pelo menos pra mim, né? Mas é isso. Então, eu vou ficando por aqui, tá? Então, fiquem com Deus, fiquem em paz. E é isso, eu vou ficando por aqui. Então, até a próxima. E tchau.